Um escândalo familiar bombástico. Clara, a jovem e ambiciosa babá, jamais imaginou que sua nova função na mansão do recluso milionário Rafael a colocaria no epicentro de um segredo chocante. Quando ela aceitou o trabalho, viu apenas glamour e oportunidades, mas ao cruzar os portões da imponente propriedade, foi plantada a semente da intriga. A mansão, com suas torres altivas e janelas sombrias, parecia sorrir para ela. Ou talvez, rosnar. O ar estava carregado de mistérios e relaxamento, ao mesmo tempo. Clara não tinha ideia da tempestade emocional que a aguardava. Enquanto se organizava para cuidar de Lucas, o filho desajeitado e despreocupado de Rafael, ela notou o olhar sendo penetrante, exaustivo, cheio de curiosidade. O garoto, que parecia viver em seu próprio mundo, tinha um jeito divertido, mas havia algo no brilho de seus olhos que instigava, uma sombra que parecia refletir os segredos pesados da família. Uma tarde, enquanto assistia Lucas se atrapalhar com um videogame, ele fez uma ligação muito mais curiosa do que o habitual. Você não vai acreditar. O meu pai, como assim ele nunca falou sobre isso? O coração de Clara disparou. Ela prendeu a respiração, a curiosidade a consumindo. O que seria tão chocante a ponto de deixar o garoto tão nervoso? Naquele instante, a dinâmica entre Clara e Rafael começou a se alterar. O que antes era um relacionamento profissional e amigável, agora estava se entrelaçando em um fio tenso, cheio de segredos e indagações. Eu nunca pensei que você fosse descobrir. A voz de Rafael ecoava na mente de Clara, enquanto ela tentava entender quão profundas eram as feridas do passado dele. O milionário, que sempre mantinha as emoções trancadas a 7 chaves, começava a mostrar fissuras. O que ele estava escondendo? E Lucas era uma vítima nesse jogo de ocultação? As interações entre eles estavam se tornando mais carregadas. O ambiente da mansão, pulsando com sentimentos não ditos, e a tensão aumentando a cada dia. Mas a trama ainda se aprofundava. Um ex-parceiro de negócios de Rafael, ameaçando-lhe expor segredos ainda mais alarmantes, começou a rondar como uma nuvem escura sobre a família. O medo e a incerteza pairavam no ar, e Clara se via envolvida em uma rede de causas e consequências que jamais poderia imaginar. O luxo da casa, decorado com opulência, não era mais um refúgio seguro, mas sim uma armadilha emocional, revelando fardos ocultos, que pesavam sobre todos os seus habitantes. Enquanto isso, as inseguranças de Clara surgiam à superfície. Ela sonhava com um futuro brilhante, mas se via atada a um emaranhado de sentimentos novos e confusos, especialmente quando se tratava de Rafael. A maneira como seus olhares se cruzavam, carregados de intensidade, a deixava perplexa. A conexão que se formava entre eles era inegável. Mas o que isso significava? Com um futuro incerto à frente, Clara sabia que as decisões que precisariam ser tomadas nas próximas horas moldariam não apenas seu destino, mas o de todas as vidas que estavam entrelaçadas naquela mansão. E ali, no coração do caos, um sussurro de esperança se batia contra as incertezas que precisavam ser desvendadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração disparar. O clima na mansão se tornara pesado. Aquela revelação de Lucas parecia ser apenas a ponta de um iceberg gigante. Algo que precisava ser desvendado antes que fosse tarde demais. Enquanto ela pensava sobre o que o garoto poderia ter descoberto, a tensão começou a eletrocutar o ar ao seu redor. O peso do silêncio pairava entre eles, até que o eco de passos pressurosos cortou a atmosfera. Rafael entrou na sala, o olhar preocupado. Ele se moveu com uma urgência que Clara nunca havia visto antes. Lucas, o que você estava falando? Ele estava sério, e sua voz tinha um tom de comando, quase um pedido de clemência. Os olhos de Lucas brilharam de confusão. E um momento de luta interna se desenrolou diante de Clara. O garoto hesitou, mas em um ímpeto decidiu falar. Eu ouvi algumas coisas sobre você, pai. Sobre o que aconteceu com a mamãe. A sala ficou em silêncio. A menção da mãe fez o clima se transformar de um calor carregado em um glacial. Instantâneo. Rafael estava paralisado e o tempo parecia fluir devagar. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas algo ainda estava faltando. Rafael se endireitou, e sua expressão um pouco perdida agora era de uma determinação fria, uma máscara. Isso é algo que você não deveria carregar, meu filho. Esse assunto pertence ao passado. Eu já disse que não é seu problema. Ele trai mesmo se negar. Mas as palavras não saíam com a mesma força que ele tentava impor. Quando Lucas deu um passo à frente, a tensão se transformou em uma tempestade. Ele estava nervoso, mas a determinação em seus olhos era clara. Como você espera que eu não me preocupe? Ela é minha mãe. E eu encontrei algo, um diário, e tem muito mais do que você imagina. As palavras de Lucas ecoaram pela mansão. Rafael quase perdeu o equilíbrio, sua mão se apoiando na mesa. O ar se encheu de um misto de medo e expectativa. Clara nunca tinha visto um Rafael assim, fragilizado por uma revelação que o animava a agir. Ele estava prestes a responder, mas então um barulho estrondoso interrompeu o momento. A porta da frente estourou como um filme de ação, fazendo todos pularem. A figura de um homem desconhecido surgia. Seus olhos castanhos profundos, cheios de ódio. Apenas uma impressão, Rafael. O conto que você construiu é quase admirável. Mas agora chegou o meu momento. O homem empunhava um documento, prendendo os olhares, o que parecia uma prova bastante significativa. O ambiente se tornara elétrico. Clara ficou paralisada, observando os rostos se endurecerem em uma expressão de choque. O desconhecido se adiantou, quase triunfante. Você não pode simplesmente enterrar seu passado. Eu não vou deixar que você faça isso, nem com Lucas, nem com seu legado. As palavras do homem pareciam um golpe. O que ele sabia? A conexão que Clara sentia com Rafael começou a se entortar. O homem olhou diretamente para ela, como se percebessem que o impacto de suas palavras seria ainda mais devastador. Você é só um peão, babá. A história de sutileza que você enviou por aí tinha algo muito mais sombrio por trás. Clara sentiu o chão se desfazer sob os pés. As verdades que ela estava começando a compreender se transformavam em um caos absoluto. O que Rafael escondia? Essa revelação balançava o centro do mundo dela. Rafael tinha um passado enterrado, e a sombra de seu legado começava a se estender sobre ela.
enquanto aquele homem impetuoso desafiava tudo o que ela acreditava saber. O que mais estava por vir? A necessidade de descobrir a verdade tomou conta dela, mas a respiração parecia escassa. O que Clara faria agora? A tensão moldava a sala, e os traumas do passado, alimentando um presente caótico, estavam prontos para explodir. Ela precisava de respostas antes que tudo se tornasse irreversível. A tensão na sala se intensificou, como se o ar estivesse prestes a explodir. O homem desconhecido, com seu olhar de fúria, parecia ser a encarnação de todo o medo que Rafael tentou esconder por tanto tempo. Clara, ainda paralisada, sentia o coração martelar no peito. O ritmo frenético da situação a envolvia, e as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. O que mais poderia haver naquele diário? Você tem coragem de me enfrentar, Rafael? O tom desdenhoso do estranho reverberava nas paredes da mansão. Rafael, antes tão seguro de si, agora parecia prestes a desmoronar. Você sempre pensou que poderia apagar tudo, enterrar seu passado e ainda assim viver sua vida de luxo. Mas aqui estou eu, pronto para arruinar seus planos. Os olhos de Lucas refletiam o desespero e a busca por respostas. Pai, o que esse homem quer dizer? Que segredos são esses? O que aconteceu com a minha mãe? O garoto estava em choque, a confusão mesclada com raiva. Clara sentiu um nó na garganta, a necessidade de intervir quase a fazendo gritar. Não, fundo. Lucas, a verdade é que sua mãe não é quem você pensa que é. O estranho disse, com um sorriso sarcástico. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O peso das palavras parecia deixar todos sem ar. Rafael se virou, a expressão dele era uma mistura de incredulidade e desespero. Calha a boca! Ele gritou, a voz tingida de uma raiva que fazia o medo palpitar. Mas o desconhecido não se deixou intimidar e continuou. Você não sabe de nada, garoto. A sua mãe, ela estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. Algo que Rafael nunca teve coragem de te contar. A revelação flutuava no ar. Cada palavra, uma bomba prestes a estourar. Clara estava imersa em caos. Os segredos começavam a desmoronar, atirando chapinel em seu coração. Rafael, esgastado, olhou para Clara com uma nova intensidade, um pedido silencioso por ajuda, por compreensão. O que mais ele estava escondendo? Você não conhece a verdadeira história dela, Lucas. Rafael disse, em um sussurro carregado de dor. Ela fez escolhas ruins. As palavras foram como facadas, cortando a ilusão que Clara tinha sobre a família perfeita, que ela tinha observado. A imagem da mãe de Lucas começou a se desfazer, revelando em vez disso sombras de erros e enganos que se estendiam por anos. O desconhecido avançou, como um predador em direção à sua presa. Eu trago provas, Rafael, e você sabe que a cidade inteira pode saber a verdade em questão de horas. Ele levantou o documento em sua mão, as letras impressas parecendo brilhar ameaçadoramente sob a luz da sala. Apenas um passo em falso e todo seu mundo de mentiras cairá. Cada palavra que saía da boca dele soava como um aviso. Clara sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Quem desse homem? O que mais saberia? E mais importante, como Rafael estava envolvido nisso tudo? As peças se desencaixavam, cada uma revelando uma nova faceta da história que ela pensou conhecer. No meio da confusão, um barulho abrupto ecoou na mansão. Um bifão e um grito, e então a porta dos fundos se abriu. Mais um homem entrou, e sua presença mudava tudo. Mais velho, ele tinha um olhar que Clara reconheceu instantaneamente. Era um homem que ela nunca achou que veria ali.
era alguém do passado de Rafael, que remetia a tudo o que eles estavam tentando esconder. Eu sabia que você não poderia escapar de mim, Rafael, disse o homem, e em sua voz havia um tom frio e implacável. Agora você terá que lidar com as consequências. Os olhos de Rafael se arregalaram, um misto de horror e navalha no rosto. Clara olhou entre os homens, o horror em seu estômago se misturando com confusão. Tudo estava se desenrolando tão rápido, e agora havia 2 homens prontos para expor o passado de Rafael. O que estava acontecendo? A fragilidade da situação a deixava tensa. A sala se tornava um campo de batalha emocional, cheia de gritos e acusações. Clara sentiu cada batida de seu coração, cada palavra cruzando a linha entre o que ela conhecia e o desconhecido. O futuro se dissipava diante dela, e a única certeza era a incerteza que pairava no ar. E então, a última frase do estrangeiro cortou a atmosfera. Você vai ter que escolher, Rafael, e a decisão que você tomar mudará tudo. O eco de suas palavras pairou no ar, assassino e prenunciante. Clara se virou para Rafael, os olhos arregalados. O que ele faria agora? Como a mentira se tornara verdade? E quem, no final, sairia ferido? A tensão era palpável. E a única coisa que Clara sabia com certeza era que nenhum deles estava preparado para as consequências que viriam a seguir. A tempestade havia apenas começado. A tensão na sala se intensificou, como se o ar estivesse prestes a explodir. O homem desconhecido, com seu olhar de fúria, parecia ser a encarnação de todo o medo que Rafael tentou esconder por tanto tempo. Clara, ainda paralisada, sentia o coração martelar no peito. O ritmo frenético da situação a envolvia, e as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. O que mais poderia haver naquele diário? Você tem coragem de me enfrentar, Rafael? O tom desdenhoso do desconhecido reverberava nas paredes da mansão. Rafael, antes tão seguro de si, agora parecia prestes a desmoronar. Você sempre pensou que poderia apagar tudo, enterrar seu passado e ainda assim viver sua vida de luxo. Mas aqui estou eu, pronto para arruinar seus planos. Os olhos de Lucas refletiam o desespero e a busca por respostas. Pai, o que esse homem quer dizer? Que segredos são esses? O que aconteceu com a minha mãe? O garoto estava em choque, a confusão mesclada com raiva. Clara sentiu um nó na garganta, a necessidade de intervir quase a fazendo gritar. No fundo, Lucas, a verdade é que sua mãe não é quem você pensa que é, o estranho disse, com um sorriso sarcástico. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. O peso das palavras parecia deixar todos sem ar. Rafael se virou. A expressão dele era uma mistura de incredulidade e desespero. Calha a boca, ele gritou, a voz tingida de uma raiva que fazia o medo palpitar. Mas o desconhecido não se deixou intimidar e continuou. Você não sabe de nada, garoto. A sua mãe, ela estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. Algo que Rafael nunca teve coragem de te contar. A revelação flutuava no ar. Cada palavra uma bomba prestes a estourar. Clara estava imersa em caos. Os segredos começavam a desmoronar, atirando estilhaços em seu coração. Rafael, desgastado, olhou para Clara com uma nova intensidade, um pedido silencioso por ajuda, por compreensão. O que mais ele estava escondendo? Você não conhece a verdadeira história dela, Lucas, Rafael disse, sussurrando e seu olhar distante. Uma sombra de dor percorria seu rosto. Ela fez escolhas ruins. As palavras foram como facadas, cortando a ilusão que Clara tinha sobre a família perfeita que ela havia observado.
A imagem da mãe de Lucas estava se desvanecendo, revelando em vez disso sombras de erros e enganos que se estendiam por anos. O desconhecido avançou, como um predador em direção à sua presa. Eu trago provas, Rafael, e você sabe que a cidade inteira pode saber a verdade em questão de horas. Ele levantou o documento em sua mão, as letras impressas parecendo brilhar ameaçadoramente sob a luz da sala. Apenas um passo em falso e todo o seu mundo de mentiras cairá. Cada palavra que saía da boca dele soava como um aviso. Clara sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Quem era esse homem? O que mais saberia? E mais importante, como Rafael estava envolvido nisso tudo? As peças se desencaixavam, cada uma revelando uma nova faceta da história que ela pensou conhecer. No meio da confusão, um barulho abrupto ecoou na mansão. Um estrondo e um grito, e então a porta dos fundos se abriu. Mais um homem entrou, e sua presença mudava tudo. Mais velho, ele tinha um olhar que Clara reconheceu instantaneamente. Era alguém do passado de Rafael, que remetia a tudo que eles estavam tentando esconder. Eu sabia que você não poderia escapar de mim, Rafael, disse o homem, e em sua voz havia um tom frio e implacável. Agora você terá que lidar com as consequências. Os olhos de Rafael se arregalaram, um misto de horror e negação no rosto. Não, você não deveria estar aqui. Rafael se sobressaiu, como se estivesse prestes a entrar em colapso. O homem desconhecido sorriu, um sorriso que fez Clara gelar. Você não achou que eu ficaria de braços cruzados, ficou? O jogo mudou e você não tem mais controle. Nesse momento, algo atingiu o chão com força, como um tiro. Clara olhou para baixo. Caiu um objeto do bolso do estranho, uma pequena caixa que se abriu ao impacto, revelando uma série de fotos. Cada imagem era um retrato, momentos que Clara nunca imaginou que existissem. Rafael, em poses íntimas, com uma mulher que não era a mãe de Lucas. O cenário parecia um pesadelo, algo que não deveria estar ali. Você vê isso, Lucas? O desconhecido comemorou, gritando. Essa é a verdade escondida por trás do seu pai. O adolescente subitamente ficou imerso em confusão absoluta, as emoções tomando conta dele. Uns momentos de desespero, sua mente tentando processar tanto horror. Rafael virou-se para Clara, os olhos cheios de desespero, uma súplica por ajuda. Clara, isso não é o que parece, ele disse, mas a fraqueza em sua voz não era encorajadora. A atmosfera estava carregada e tudo parecia prestes a desmoronar. Arautos de caos. Os olhares de todos na sala se cruzavam. Incertezas pairavam. A identidade do homem parecia agora menos crucial do que as verdades que explodiam no ar. Clara hesitou, mas sentiu que a necessidade de descobrir toda a verdade agora era mais urgente do que nunca. Qual é a verdadeira história, Rafael? Clara perguntou, firme, mas o que ela realmente queria saber ecoava em seu coração. Ouvia-se a respiração pesada de todos, e o peso da expectativa fazia seus peitos se comprimirem. As sombras do passado estavam agora diante deles, e os segredos estavam prestes a ser revelados. Mas qual seria o preço a ser pago por isso? E assim, na sala cheia de tensão e segredos, ficou uma pergunta pairando no ar. Rafael conseguiria se manter em pé diante da verdade que agora se desdobrava? Ou tudo o que ele construiu estava prestes a ruir de vez? A tempestade, sem dúvida, apenas começara. O tom da sala se transformou em um campo de batalha. O homem desconhecido, com aquele olhar ardente, parecia pronto para explodir tudo. Clara sentia seu coração pulsar como um tambor dentro do peito, enquanto os olhares de todos se cruzavam, cheios de incerteza. Qual é a verdadeira história, Rafael? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, mas a força por trás da pergunta era inegável. Rafael estava paralisado.
As palavras do desconhecido ecoavam em sua mente. A ideia de que sua verdade estava prestes a se dissipar. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Clara se virou, quase esperando ver mais um intruso. Mas ao invés disso, era uma mulher, de olhos intensamente castanhos e cabelos escuros esvoaçando como se tivesse acabado de sair de uma tempestade. Rafael, ela gritou, a voz cheia de desespero. O que está acontecendo aqui? A sala caiu em um silêncio quase ensurdecedor. A mulher parecia uma figura de outro tempo, alguém que pertencia a um passado há muito enterrado. Clara ficou sem palavras, atônita. O que aquela mulher estava fazendo ali e por que parecia tão familiar? Cris, Rafael murmurou, seu corpo tremendo que nem uma folha ao vento. Clara piscou, tentando processar a relação entre eles. Aquela era a mãe de Lucas, a mulher que ele tanto evitava mencionar. Não pode ser verdade. Eu pensei que você estivesse... Continuou Cris, as palavras embolando na sua garganta. O desconhecido sorriu sarcasticamente, como se sua estratégia tivesse dado certo. Ela não. É uma lembrança que você pode deixar para trás, Rafael. O passado nunca fica enterrado. Lucas olhou entre os dois, confuso e nervoso. Clara podia ver a raiva e a dor se misturando em seu rosto. Mãe, você sabe o que está acontecendo? A pergunta cravou uma faca de angústia no coração de Clara. Ela também queria entender. Cris caminhou para a frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que isso iria acontecer. Não sabia que você. Eu nunca quis que você soubesse. Rafael a encarou. A expressão dele, uma combinação de amor e desprezo. Você não teve escolha, Cris. Você preferiu viver na mentira. A tensão na sala cresceu a cada palavra. Clara se sentia como uma espectadora em um filme de terror que não conseguia parar de assistir. Todos ali estavam mergulhados em um cenário de revelações e emoções sem fim. Cris, você precisa me ouvir, Rafael disse, sua voz agora quase um sussurro. Eu sempre quis proteger Lucas. Aqui nessa casa, tudo deveria ser diferente. Não é assim que deveria ser. Mas a mulher não queria ouvir. Diferente como? Mantendo a verdade presa? Rafael, você se esqueceu de quem somos? Nós fazemos parte deste drama. Esta não é apenas uma história para ser enterrada. Desesperada, Clara tentava juntar as peças. O que está acontecendo? O que você esconde? Sua voz ressoou na sala, capturando a atenção de todos. O silêncio tornou-se ensurdecedor, e Rafael, de repente, baixou a cabeça. Nesse instante, o desconhecido avançou, seus olhos ardendo de raiva. Eu tenho tudo o que preciso, Rafael. Agora irá me ouvir. E quanto mais você se opuser, mais sofrimento trará para sua família. Ao proferir essas palavras, ele ergueu o documento em mãos e fez uma pausa dramática. Você não é o único a ter segredos, e a verdade sobre quem Cris realmente é, não é a única que você esconde. A sala se dissolveu em indignação e choque. Quer dizer que havia mais? Clara olhou para Rafael, os olhos dele cheios de desespero, e a revelação era clara. O passado deles não era só sobre uma mãe distante, mas havia algo mais sombrio que conectava todos ali. A conexão visível entre Rafael e Cris, agora reforçada pela presença do desconhecido, era um jogo perigoso. O desconhecido começou a rir, uma risada fria e insana que reverberou, quebrando a tensão da sala. Vocês acham que isso é apenas sobre ele? Cada um de vocês carrega uma verdade. Já perguntaram a si mesmos quem mais está envolvido? A história dela é apenas o começo, e nesse momento, tudo mudou. O peso da revelação pesava mais do que qualquer segredo escondido. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia vir à tona?
Como tudo estava interligado, e quem mais se tornaria o alvo de segredos expostos? Novas perguntas invadiram sua mente. Enquanto sentia que o chão sob seus pés havia sido retirado. O que acontecerá agora? A tempestade apenas começava. O tom da sala se transformou em um campo de batalha. O homem desconhecido, com aquele olhar ardente, parecia pronto para explodir tudo. Clara sentia seu coração pulsar como um tambor dentro do peito. Enquanto os olhares de todos se cruzavam, cheios de incerteza. Qual é a verdadeira história, Rafael? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, mas a força por trás da pergunta era inegável. Rafael estava paralisado. As palavras do desconhecido ecoavam em sua mente. A ideia de que sua verdade estava prestes a se dissipar. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Clara se virou, quase esperando ver mais um intruso. Mas, ao invés disso, era uma mulher, de olhos intensamente castanhos e cabelos escuros esvoaçando como se tivesse acabado de sair de uma tempestade. Rafael! Ela gritou, a voz cheia de desespero. O que está acontecendo aqui? A sala caiu em um silêncio quase ensurdecedor. A mulher parecia uma figura de outro tempo, alguém que pertencia a um passado há muito enterrado. Clara ficou sem palavras, atônita. O que aquela mulher estava fazendo ali e por que parecia tão familiar? Cris, Rafael murmurou, seu corpo tremendo que nem uma folha ao vento. Clara piscou, tentando processar a relação entre eles. Aquela era a mãe de Lucas? A mulher que ele tanto evitava mencionar? Não pode ser verdade. Eu pensei que você estivesse... Nada, continuou Cris, as palavras embolando na sua garganta. O desconhecido sorriu sarcasticamente, como se sua estratégia tivesse dado certo. Ela não é uma lembrança que você pode deixar para trás, Rafael. O passado nunca fica enterrado. Lucas olhou entre os dois, confuso e nervoso. Clara podia ver a raiva e a dor se misturando em seu rosto. Mãe, você sabe o que está acontecendo? A pergunta cravou uma faca de angústia no coração de Clara. Ela também queria entender. Cris caminhou para a frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que isso iria acontecer. Não sabia que você... Eu nunca quis que você soubesse. Rafael a encarou, a expressão dele uma mistura de amor e desprezo. Você não teve escolha, Cris. Você preferiu viver na mentira. A tensão na sala cresceu a cada palavra. Clara se sentia como uma espectadora em um filme de terror, que não conseguia parar de assistir. Todos ali estavam mergulhados em um cenário de revelações e emoções sem fim. Cris, você precisa me ouvir, Rafael disse, sua voz agora quase um sussurro. Eu sempre quis proteger Lucas. Aqui, nessa casa, tudo deveria ser diferente. Não é assim que deveria ser. Mas a mulher não queria ouvir. Diferente como? Mantendo a verdade presa? Rafael, você se esqueceu de quem somos. Nós fazemos parte deste drama. Esta não é apenas uma história para ser enterrada. Desesperada, Clara tentava juntar as peças. O que está acontecendo? O que você esconde? Sua voz ressoou na sala, capturando a atenção de todos. O silêncio tornou-se ensurdecedor, e Rafael, de repente, baixou a cabeça. Nesse instante o desconhecido avançou, seus olhos ardendo de raiva. Eu tenho tudo o que preciso, Rafael. Agora irá me ouvir. E quanto mais você se opuser, mais sofrimento trará para sua família. Ao proferir essas palavras, ele ergueu o documento em mãos e fez uma pausa dramática. Você não é o único a ter segredos. E a verdade sobre quem Cris realmente é, não é a única que você esconde.
A sala se dissolveu em indignação e choque. Quer dizer que havia mais? Clara olhou para Rafael, os olhos dele cheios de desespero, e a revelação era clara. O passado deles não era só sobre uma mãe distante, mas havia algo mais sombrio que conectava todos ali. A conexão visível entre Rafael e Cris, agora reforçada pela presença do desconhecido, era um jogo perigoso. O desconhecido começou a rir, uma risada fria e insana que reverberou, quebrando a tensão da sala. Vocês acham que isso é apenas sobre ele? Cada um de vocês carrega uma verdade. Já perguntaram a si mesmos quem mais está envolvido? A história dela é apenas o começo. E nesse momento, tudo mudou. O peso da revelação pesava mais do que qualquer segredo escondido. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia vir à tona? Como tudo estava interligado? E quem mais se tornaria o alvo de segredos expostos? Novas perguntas invadiram sua mente, enquanto sentia que o chão sob seus pés havia sido retirado. O que acontecerá agora? A tempestade apenas começara. O clima na sala mudou rapidamente. A raiva do desconhecido ganhou uma nova intensidade, e a urgência de suas palavras fazia Clara tremer. A verdade que eu possuo pode não ser apenas sobre o Rafael e Cris. A verdade virá à tona para todos vocês. A mãe de Lucas. A frase pairou no ar, carregada de suspense. Antes que ele pudesse continuar, um som alto cortou a tensão. A fita da porta de entrada sendo forçada. Como se o tempo parasse, todos se viraram. Um movimento brusco e a porta se abriu. Um homem entrou, com uma expressão que misturava desespero e determinação. Clara o reconheceu imediatamente. Era Pedro, o ex-parceiro de Rafael. "Pare com isso agora", ele gritou, e a fúria emanava dele. "Você não tem ideia do que está fazendo." Cris ficou paralisada. O rosto de Rafael se contorceu em raiva. "Como você teve coragem de voltar aqui?" "Eu sou parte disso", gritou Pedro. "Eu sei de tudo. Vocês não podem continuar fugindo." Ele apontou para Lucas. "Ele merece saber a verdade sobre a mãe. A verdade que você escondeu a vida toda. A morte dela não foi acidental." Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O impacto daquelas palavras era como um tiro. Lucas, com o olhar perdido, não conseguia processar a gravidade da revelação. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele estava entrecortada, entre a incredulidade e o desespero. "Ela foi assassinada, e você, Rafael, tem muito a ver com isso." Pedro vociferou, a raiva pendendo em cada sílaba. Rafael parecia desmoronar. O pânico tomou conta de todos como uma onda. Clara olhou, chocada, a imagem da família perfeita se despedaçando em 1000 pedaços. As verdades estavam bem diante deles. E as consequências dessa revelação seriam devastadoras. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido? E a pergunta mais aterradora de todas: quem realmente estava em perigo agora? A tempestade apenas começara. O clima na sala mudou rapidamente. A raiva do desconhecido ganhou uma nova intensidade, e a urgência de suas palavras fazia. Clara tremeu. "A verdade que eu possuo pode não ser apenas sobre o Rafael e Cris. A verdade virá à tona para todos vocês. A mãe de Lucas." A frase pairou no ar, carregada de suspense. Antes que ele pudesse continuar, um som alto cortou a tensão. A fita da porta de entrada sendo forçada. Como se o tempo parasse, todos se viraram. Um movimento brusco e a porta se abriu. Um homem entrou, com uma expressão que misturava desespero e determinação. Clara o reconheceu imediatamente. Era Pedro, o ex-parceiro de Rafael. "Pare com isso agora!" ele gritou, e a fúria emanava dele. "Você não tem ideia do que está fazendo." Cris ficou paralisada.
O rosto de Rafael se contorceu em raiva. Como você teve coragem de voltar aqui? Eu sou. Parte disso, gritou Pedro. Eu sei de tudo. Vocês não podem continuar fugindo. Ele apontou para Lucas. Ele merece saber a verdade sobre a mãe. A verdade que você escondeu a vida toda. A morte dela não foi acidental. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O impacto daquelas palavras era como um tiro. Lucas, com o olhar perdido, não conseguia processar a gravidade da revelação. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava entrecortada, entre a incredulidade e o desespero. Ela foi assassinada. E você, Rafael, tem muito a ver com isso. Pedro vociferou, a raiva pendendo em cada sílaba. Rafael parecia desmoronar. O pânico tomou conta de todos como uma onda. Cris levou a mão ao rosto, em choque. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Seu olhar se fixou em Rafael, buscando respostas. Mas ele desviou o olhar, o arrependimento o dominando. Se ele soubesse, Cris. Se quem soubesse, Pedro cortou, com a voz firme. Você não pode mais guardar isso para si. Isso é culpa sua, Rafael. Você se esqueceu dos acordos que fizemos. A sala estava um caos. Clara se sentia perdida, o peso das revelações esmagando-a. Lucas, em meio ao furor, perguntou ao pai: por que você nunca me contou? O que mais está escondendo? A tensão aumentou e Rafael parecia um ímã para a dor. Ele só poderia responder com um sussurro: eu tentei proteger vocês, mas a sinceridade se perdia entre as mentiras alheias. Então, na reviravolta que ninguém esperava, o desconhecido avançou, empurrando um envelope para Rafael. E então, como você vai se sentir ao saber que essa morte não foi um acidente, mas uma armadilha cuidadosamente arquitetada? Ele sorriu, mas não havia humor em seu olhar. Rafael rosnou, pegando o envelope. Os dedos tremeram ao abrir. Cris atendeu. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Rafael, você tem que me contar. Cris. Eu hesitou, o envelope tirando suas falsas respostas. Clara sentiu o coração disparar quando os olhos de Rafael se arregalaram, consumidos pelo horror. Rafael, o que é isso? Clara perguntou, agora envolvida na confusão crescente. Era como se um buraco negro estivesse absorvendo tudo. Os olhos de Rafael se revelaram em desespero. Essas são provas de tudo o que está acontecendo. Vocês todos não têm ideia da verdade. A armadilha estava sempre lá, e eu caí. Nela, uma expressão de pura incredulidade tomou conta de todos. O que você quer dizer com isso, Rafael? Cris implorou, enquanto a tensão crescia. Ela parecia aos poucos perceber que a história não era apenas sua e que a tragédia da família estava prestes a se revelar em camadas que teriam ramificações para todos. Seu nome está na lista, Cris. Você foi escolhida. A voz de Rafael tremia e o impacto da revelação explodiu como um cataclismo. Clara sentiu a sala esfriar, o pânico se convertendo em um mar de perguntas. Como assim escolhida? Escolhida para quê? Pedro gritou, incapaz de conter aquela nova virada. Qual é o papel dessa mulher neste jogo? Você está brincando com a vida dela, Rafael. Eu não sei. Apenas não posso deixar que isso aconteça. Rafael gaguejou, olhando entre eles, agora claramente em pânico. Os sentidos de Clara estavam afiados. Ela olhou de Rafael para Cris, e uma onda de compreensão a atravessou. Espere, existe mais nessa história, não existe? O silêncio pesava e crescia. E enquanto a verdade começava a se desdobrar diante deles, a porta se abriu novamente, revelando um novo intruso. Dessa vez, era uma figura familiar, que sequer deveriam ver. Alguém que fez o passado espreitar. A presença dela era como um eco de tudo o que ainda estava por vir. Desculpem pelo atraso. Sua voz era tranquila, mas a ansiedade nos rostos dos outros disse tudo. As sombras estavam se reunindo.
e o que quer que acontecesse a seguir poderia mudar a vida de todos para sempre. Nesse momento, a tempestade estava prestes a se intensificar. A sala pulsava com uma tensão insuportável. A presença de Pedro transformava o ambiente, e Clara sentia a pressão aumentar. Cada troca de olhares entre os presentes ressoava como o estalar de um gelo fino prestes a quebrar. O que mais poderia ser revelado? O que mais Rafael poderia esconder? Então a mulher que acabara de entrar, com os cabelos esvoaçando e o olhar alarmado, quebrou o silêncio. Desculpem pelo atraso. Sua voz era clara, mas um tremor a denunciava. Clara reconheceu-a imediatamente. Era a Ana, a antiga assistente de Rafael, alguém que até então pensava estar completamente fora daquele enredo. O que ela estava fazendo ali agora? Ana? A surpresa na voz de Cris era palpável. O que você sabe sobre isso? Ana hesitou. Parecia ter uma batalha interna. Eu não queria que chegássemos a isso, mas a verdade é que todos estamos conectados de formas que nem imaginamos. Conectados como? Lucas perguntou, seus olhos procurando respostas na expressão confusa da mulher. Qual é a relação entre você e isso tudo? Ana engoliu em seco. Eu trabalhei para Rafael por anos. Eu sabia que a morte de sua mãe não foi acidental, mas não era minha história para contar. Ela respirou fundo, tomando coragem. Mas agora, com a volta de Pedro, eu temo que todos estamos em perigo. O clima ficou insuportável. Rafael parecia prestes a desmoronar. Ana, você não pode dizer isso agora. Você sabe que estamos tentando proteger Lucas. Desesperada, Clara interveio. Proteger de quê? Sua voz era firme, embora seu coração estivesse disparado. Ana hesitou, olhando para Lucas, e então disse com um tom sombrio, de uma conspiração que vai além de todos nós. Pedro deu um passo à frente, sua expressão carregando indignação. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso, Ana? Você não está falando da mesma forma que Rafael está? Ana balançou a cabeça. Não. A morte de Luísa, a mãe de Lucas, foi uma parte de algo muito maior. Alguém queria que ela desaparecesse, e Rafael estava no meio disso. Não posso dizer mais, mas a verdade é que muito do que você acha que sabe é uma fachada. O alvoroço nas mentes de todos crescia. Rafael estava em choque, paralisado pelas revelações. Lucas olhava em volta, confuso e angustiado. O que mais poderia estar escondido? E o papel de Ana nisso? Tudo? Há um motivo pelo qual a verdade não foi revelada, gritou Pedro, sua raiva transbordando. Cris, você tem que entender que Rafael não é quem você pensa. Ele guardou segredos sobre suas próprias escolhas. A tensão aumentou quando Rafael finalmente falou, a voz trêmula. Pedro, você não entende. A verdade é que talvez eu tenha feito escolhas que não posso mudar. Mas não sou o único culpado. Nesse instante, tudo explodiu em uma confusão de vozes, gritos e perguntas. Clara se sentiu como uma espectadora perdida em um turbilhão. Então o inesperado aconteceu. Uma sirene alta e aguda cortou o ar, ecoando pela mansão. Todos se viraram, paralisados. Polícia! Gritou uma voz do lado de fora. A adrenalina rapidamente se espalhou entre eles. Havia um som de passos apressados. Clara sabia que era um momento decisivo. O que eles diriam? Como reagiriam a tudo isso? Com a porta da frente sendo empurrada para abrir, a ideia de que tudo estava prestes a se desfazer se instalou na mente de cada um. E naquele instante, Clara soube que os dias de segredos estavam contados. O desenrolar dos eventos só poderia levar a uma revelação ainda mais devastadora. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, e todos eles
estavam prestes a se ver confrontados não apenas com suas verdades, mas com as consequências de suas escolhas. Afinal, quem realmente era Rafael? E a que preço a verdade seria revelada? Em meio a tudo isso, uma única pergunta pairava no ar. Estaríamos prontos para enfrentar as consequências de nossas decisões? O peso da resposta parecia pesado demais. Enquanto a porta se abria, o mundo de Clara e de todos ali começava a desmoronar lentamente, revelando um abismo ainda mais profundo do que imaginavam. A sala pulsava com uma tensão insuportável. A presença de Pedro transformava o ambiente, e Clara sentia a pressão aumentar. Cada troca de olhares entre os presentes ressoava como o estalar de um gelo fino prestes a quebrar. O que mais poderia ser revelado? O que mais Rafael poderia esconder? Então, a mulher que acabara de entrar, com os cabelos esvoaçando e o olhar alarmado, quebrou o silêncio. Desculpem pelo atraso. Sua voz era clara, mas um tremor a denunciava. Clara reconheceu-a imediatamente. Era a Ana, a antiga assistente de Rafael, alguém que até então pensava estar completamente fora daquele enredo. O quê? Ela estava fazendo ali, agora? Ana? A surpresa na voz de Chris era palpável. O que é que você sabe sobre isso? Ana hesitou. Parecia ter uma batalha interna. Eu não queria que chegássemos a isso. Mas a verdade é que todos estamos conectados de formas que nem imaginamos. Conectados como? Lucas perguntou, seus olhos procurando respostas na expressão confusa da mulher. Qual é a relação entre você e isso tudo? Ana engoliu em seco. Eu trabalhei para Rafael por anos. Eu sabia que a morte de sua mãe não foi acidental, mas não era a minha história para contar. Ela respirou fundo, tomando coragem. Mas agora, com a volta de Pedro, eu temo que todos estamos em perigo. O clima ficou insuportável. Rafael parecia prestes a desmoronar. Ana, você não pode dizer isso agora. Você sabe que estamos tentando proteger Lucas. Desesperada, Clara interveio. Proteger de quê? Sua voz era firme, embora seu coração estivesse disparado. Ana hesitou, olhando para Lucas, e então disse, com um tom sombrio, de uma conspiração que vai além de todos nós. Pedro deu um passo à frente, sua expressão carregando indignação. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso, Ana? Você não está falando da mesma forma que Rafael? Está? Ana balançou a cabeça. Não. A morte de Luísa, a mãe de Lucas, foi uma parte de algo muito maior. Alguém queria que ela desaparecesse. E Rafael estava no meio disso. Não posso dizer mais, mas a verdade é que muito do que você acha que sabe é uma fachada. O alvoroço nas mentes de todos crescia. Rafael estava em choque, paralisado pelas revelações. Lucas olhava em volta, confuso e angustiado. O que mais poderia estar escondido? E o papel de Ana nisso tudo? Há um motivo pelo qual a verdade não foi revelada, gritou Pedro, sua raiva transbordando. Chris, você tem que entender que Rafael não é quem você pensa. Ele guardou segredo sobre suas próprias escolhas. A tensão aumentou quando Rafael finalmente falou, a voz trêmula. Pedro, você não entende. A verdade é que talvez eu tenha feito escolhas que não posso mudar. Mas não sou o único culpado. Nesse instante, tudo explodiu em uma confusão de vozes, gritos e perguntas. Clara se sentiu perdida, o peso das revelações esmagando-a. Então, o inesperado aconteceu. Uma sirene alta e aguda cortou o ar, ecoando pela mansão. Todos se viraram paralisados. Polícia! Gritou uma voz do lado de fora. A adrenalina rapidamente se espalhou entre eles. Havia um som de passos apressados. Clara,
Sabia que era um momento decisivo. O que eles diriam? Como reagiriam a tudo isso? Com a porta da frente sendo empurrada para abrir, a ideia de que tudo estava prestes a se desfazer se instalou na mente de cada um. E naquele instante, Clara soube que os dias de segredos estavam contados. O desenrolar dos eventos só poderia levar a uma revelação ainda mais devastadora. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, e todos eles estavam prestes a se ver confrontados não apenas com suas verdades, mas com as consequências de suas escolhas. Afinal, quem realmente era Rafael? E a que preço a verdade seria revelada? Em meio a tudo isso, uma única pergunta pairava no ar. Estaríamos prontos para enfrentar as consequências de nossas decisões? O peso da resposta parecia pesado demais. E enquanto a porta se abria, o mundo de Clara e de todos ali começava a desmoronar lentamente, revelando um abismo ainda mais profundo do que imaginavam. A sala pulsava com uma tensão insuportável. A presença de Pedro transformava o ambiente, e Clara sentia a pressão aumentar. Cada troca de olhares entre os presentes ressoava como o estalar de um gemo fino prestes a quebrar. O que mais poderia ser revelado? O que mais Rafael poderia esconder? Então a mulher que acabara de entrar, com os cabelos esvoaçando e o olhar alarmado, quebrou o silêncio. Desculpem pelo atraso. Sua voz era clara, mas um temor a denunciava. Clara reconheceu-a imediatamente. Era Ana, a antiga assistente de Rafael, alguém que até então pensava estar completamente fora daquele enredo. O que ela estava fazendo ali, agora? Ana? A surpresa na voz de Chris era palpável. O que você sabe sobre isso? Ana hesitou. Parecia ter uma batalha interna. Eu não queria que chegássemos a isso, mas a verdade é que todos estamos conectados de formas que nem imaginamos. Conectados como? Lucas perguntou. Seus olhos buscando respostas na expressão confusa da mulher. Qual é a relação entre você e isso tudo? Ana engoliu em seco. Eu trabalhei para Rafael por anos. Eu sabia que a morte de sua mãe não foi acidental, mas não era minha história para contar. Ela respirou fundo, tomando coragem. Mas agora, com a volta de Pedro, eu temo que todos estamos em perigo. O clima ficou insuportável. Rafael parecia prestes a desmoronar. Ana, você não pode dizer isso agora. Você sabe que estamos tentando proteger Lucas. Desesperada, Clara interveio. Proteger de quê? Sua voz era firme, embora seu coração estivesse disparado. Ana hesitou, olhando para Lucas, e então disse, com um tom sombrio. De uma conspiração que vai além de todos nós. Pedro deu um passo à frente, sua expressão carregando indignação. Uma conspiração? O que você quer dizer com isso, Ana? Você não está falando da mesma forma que Rafael, está? Ana balançou a cabeça. Não. A morte de Luísa, a mãe de Lucas, foi uma parte de algo muito maior. Alguém queria que ela desaparecesse. E Rafael estava no meio disso. Não posso dizer mais, mas a verdade é que muito do que você acha que sabe é uma fachada. O alvoroço nas mentes de todos crescia. Rafael estava em choque, paralisado pelas revelações. Lucas olhava em volta, confuso e angustiado. O que mais poderia estar escondido? E o papel de Ana nisso tudo? Há um motivo pelo qual a verdade não foi revelada, gritou Pedro, sua raiva transbordando. Chris, você tem que entender que Rafael não é quem você pensa. Ele guardou segredos sobre suas próprias escolhas. A tensão aumentou quando Rafael finalmente falou, a voz trêmula. Pedro, você não entende. A verdade é que talvez eu tenha feito escolhas que não posso mudar, mas não sou o único culpado. Nesse instante,
Tudo explodiu em uma confusão de vozes, gritos e perguntas. Clara se sentiu perdida, o peso das revelações esmagando-a. Então, o inesperado aconteceu. Uma sirene alta e aguda cortou o ar, ecoando pela mansão. Todos se viraram, paralisados. "Polícia!" gritou uma voz do lado de fora. A adrenalina rapidamente se espalhou entre eles. Havia um som de passos apressados. Clara sabia que era um momento decisivo. O que eles diriam? Como reagiriam a tudo isso? Com a porta da frente sendo empurrada para abrir, a ideia de que tudo estava prestes a se desfazer se instalou na mente de cada um. E naquele instante, Clara soube que os dias de segredos estavam contados. O desenrolar dos eventos só poderia levar a uma revelação ainda mais devastadora. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente e todos eles estavam prestes a se ver, confrontados não apenas com suas verdades, mas com as consequências de suas escolhas. Afinal, quem realmente era Rafael? E a que preço a verdade seria revelada? Quando a porta se abriu, uma figura imponente entrou. Era um policial, mas havia algo de familiar em seu olhar. "Rafael, você precisa vir conosco", disse ele, e a sala caiu em um silêncio sepulcral. Cris olhou para ele, os olhos arregalados. "O que está acontecendo?" "Precisamos falar sobre Luísa", o policial disse, o tom grave. "Temos novas provas sobre a sua morte." E então, em um movimento rápido, ele puxou de trás da jaqueta um pendrive. "E tem mais. A verdade pode não ser o que você esperava." Rafael empalideceu. "O que você quer dizer com isso?" O nervosismo de sua voz deixava claro que ele sabia que acabara de ser colocado contra a parede. O policial olhou para Lucas, e depois para todos. "A vida de vocês está em jogo. As revelações que estão por vir são devastadoras, e podem virar o mundo de vocês de cabeça para baixo." Clara sentiu um frio na espinha. A atmosfera pesava com a gravidade da situação. "E se eu te disser que Luísa não era quem você pensava que era?" As palavras saíram como um sussurro, mas cada sílaba fez o coração dela disparar. Era uma nova reviravolta, e o que quer que viesse a seguir mudaria tudo. Esse instante, essa nova revelação, ecoou em seus pensamentos, enquanto a sala se congelava. O que mais estavam escondendo? E o que aqueles novos segredos significavam para o futuro de todos?